ainda mais quando falam, o Gabriel abriu mão pro Pedro. Abriu mão de quê, cara? O técnico mandou ele jogar, ele jogou e deu certo. O Pedro começou a fazer gol pra cacete, você tirar o Pedro por quê? Inclusive, E começou outra a fazer... coisa, na convocação, o Gabriel não disputou com o Pedro. E o Tite Ele já falou disputou a isso. posição com aqueles vários jogadores de lado de campo. Exato. Que ele tinha à disposição. Porque Gabriel ele nunca Jesus. foi um homem de área, o Tite não via. O Pedro foi levado para ele ter um centroavante, um 9 típico. Por isso que o Pedro foi. Coisa que o Gabriel não é. Gabriel cabeceia, faz pivô, divide uma bola. Já viram o Gabriel dividir uma bola? Já viram? Não tem, não, cara. É mais fácil você ver uma lhama em Ipanema do que o Gabriel dividir uma bola. Ganha na velocidade de alguém? Não ganha. Os predicados dele são outros. Movimentação, aqueles movimentos em diagonal que ele faz, as inversões de jogo, a finalização de esquerda que é poderosíssima. Mas ele não é um jogador com essa cara. Ele não é da função do Pedro. Não é. Eles se completaram, foram muito bem. E isso aí, de novo, se o torcedor pensar no Flamengo, ele vai dizer que legal, os dois se entenderam, o Flamengo foi campeão de 2 torneios importantes. Mas ele prefere, não, o Gabriel, como se o Gabriel fizesse um grande favor. Não, ele ajudou o Pedro. Ele não ajudou o Pedro, meu amigo. Ele ajudou o Flamengo, que paga o salário dele. Não ajudou o Pedro, ajudou o Flamengo. Ele joga no Flamengo. Não é Clube de Regatas Gabriel Barbosa, é Clube de Regatas do Flamengo. E ele ganha um belo salário do Flamengo. Ali ele ajudou. Aliás, há um bom tempo que ele não ajuda em nada. Ano passado jogou muito mal e esse ano estava suspenso até outro dia por conta de uma tolice que ele cometeu. E recebe corredor de aplausos. Repito que se foi dos funcionários, acho bonito. Se for da diretoria, é patético. É um teatro de horrores. Sabe-se lá com que intenção desse ano eleitoral. E o Fabinho, não sei se vota no Rio ou se o Fabinho vota lá nos Estados Unidos, sei lá, né? Se votar, tem gente de olho no seu voto, Fabinho. Se você puder votar no Rio de Janeiro, vira aqui votar. E lembrando que quando o Bruno Henrique se machuca, não é o Pedro a primeira opção. O Dorival tenta o Vitinho e não dá certo. Inclusive, o Gabriel joga muito mal, o Vitinho não vai bem, né? Então, enfim, a entrada do Pedro ajuda, né? Porque antes do Pedro, tentou 2 ou 3 jogos seguidos o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Sim. E se completam, né, os dois, né? O Gabigol sai da área, o Pedro fica, o Pedro também, em alguns momentos, acaba saindo da área. É um ajudando o outro, né? Eu acho que os dois ganharam, né? Tendo os dois ali como parceiros, enfim. Acho que foi uma boa troca. Eu não quero defender o Mauro, não, mas eu nunca vi assim, tá? O Mauro, o Júlio Prudente falou porque quando alguém te dá uma opinião diferente, de forma educada, toma bloco. Eu nunca vi o Mauro bloquear de forma educada. Né? A forma educada sabe, xingando, desqualificando, sabe? Educadíssimo, educadíssimo. Tá, fala para ele mandar uma mensagem de forma educada que ele vai tomar bloco também. As pessoas têm que entender o seguinte, a rede social é a via de mão dupla. Eu não tenho o menor interesse de falar ou de ter qualquer contato com esse tipo de pessoa que manda mensagem desqualificando a opinião, agredindo, atacando. E depois vem com esse papinho de forma educada. É bloco e ponto final. Vai conversar com a sua turma. Me esquece, irmão. É assim que funciona. Quer dialogar numa boa? Vamos dialogar numa boa. Problema nenhum. Mas não é o que acontece. Papinho de forma educada aí. Depende do nível de educação que você tem. Talvez o nível de educação que você tenha não seja bastante para mim. O Fabinho já li. O Juan, melhor zagueiro do Brasil no banco. Falta coragem para os técnicos do Flamengo. Futebol é momento. Quem é ou está melhor para jogar? Não existe fila, tá? E fala provavelmente do Léo Ortiz que ele tá falando. Matheus Israel tá aqui, ó. Mauro, falta sentimento de querer vencer. Antigamente o cara que chamava a atenção dos jogadores era o Diego Ribas. O Brioche, bom dia bancada. Vejo o Tite completamente perdido. Para mim o time não tem uma liderança dentro do campo. Fora dele nem se fala. Tá aí o Brioche. Rapaz, a galera hoje tá frenética aqui no Superchat. Vamos lá. O Bruno Santos. Mauro, ativar o modo banana novamente. O Flávio Martins. Mauro, acredita que o Tite consegue arrumar o time? Eu vou aproveitar esse gancho do Flávio, Mauro, e até perguntar, porque você já falou para o jogo contra o Corinthians. E aí, isso é uma matéria do Fred Gomes, mandar um abraço para o meu amigo Fred Gomes, né? Parceiro, eu tive com ele no fim de semana retrasado. Ele falou uma questão aí Ele fez uma matéria que está incomodando o fato do Flamengo ser um time previsível, que era uma coisa que já estava muito óbvia. Eles perceberam, né? Nossa, eles perceberam isso? Demorou muito, né? Enfim. Que proeza, né? Parabéns.
E aí falou, Mauro, você ainda acredita que o Tite consegue arrumar o time? Eu acho que vai muito do que você falou, né, Mauro? Já começando com o jogo contra o Corinthians, eu vou dar até minha opinião rápida. Conhecendo assim o Tite, a sensação que eu tenho é que o Tite deve pensar assim, cara, o que deu certo até agora? O time do Carioca, o 4-3-3, lá com o Luiz Araújo, eu acho que ele vai repetir quase todo daquele time do Carioca. Só vai ter que jogar com o Alan porque o Pulgar tá machucado. Não sei se o Arrascaeta volta. Mas, enfim, é a sensação que eu tenho. Mas você acha que o Tite ainda consegue, Mauro? É possível, não sei se consegue. É possível, mas ele precisa abrir um pouco a mente, né? Ele precisa um pouco sair. Como o Léo falou, não estava no 4-4-2. Ele jogou no 4-3-3, depois virou 4-2-4. Eu acho que aí depende muito de como ele encara as coisas, como é que ele vai lidar com isso. Possível é, tem muita coisa para acontecer. Mas, sinceramente, não sei. Só vendo. Eu acho que ele tem que se ajudar. E você, Léo? Cara, eu acho que ele tem conteúdo, né? Volto a falar, é um treinador um pouco mais conservador, né? Agora, depende dos jogadores também, tá, Alan? Vamos falar também. Essa questão tática, né? Às vezes não encaixa, tem que ter o olhar dos jogadores, né? Porque teve em alguns jogos, em muitos jogos dessa temporada, que o 4-3-3 entrou. E aí faltou o capricho ali na frente. Faltou aproveitar as oportunidades. E aí não é o Tite, não é o Sampaoli, não é o Vitor Pereira que entra para chutar as bolas. São os atletas. É o Pedro, é o Arrascaeta, é o De La Cruz, é o Gerson, é o Gabigol, né? É o Bruno Henrique, é o Cebolinha, o Luiz, enfim, são jogadores principalmente do meio para frente, né? Até porque os defensores eles ficam um pouco mais por trás, né? Defendendo, né, a casinha. Então, eu acho que capacidade tem, né? Lógico que ele tem que se desprender e aí vai, né? Até mesmo essa questão. Eu sempre bato na tela que o jogador está sempre evoluindo, o treinador também. Ele pode ter uma base ali, uma plataforma, mas ele tem que se desprender, ele tem que entender, ter a sensibilidade. Está encaixando? Não está? Mudar, né? Levar um Flamengo imprevisível, não um Flamengo previsível. Então, capacidade ele tem, mas precisa do próprio Tite entender, né? E fazer uma correção de rota e os atletas também darem boas respostas, porque do contrário, tudo que o Tite planejar de forma teórica, né? Se os caras não quiserem, nada acontece dentro de campo. E Mauro, também às vezes partir do próprio jogador também, né? Óbvio que é obrigação do treinador. Porque eu lembro, por exemplo, que o começo do Jorge Jesus, o Felipe Luiz, foi aquele começo ruim, o Felipe Luiz contra o Bahia, principalmente, né? Foi uma avenida ali. O Felipe convenceu o Jesus, falou assim: jogo melhor assim, assado. Até, não sei se isso acontece também, os jogadores conversaram com o treinador, Claro. não é melhor assim, para tentar mudar alguma coisa, né? Só esperar a ordem e cumprir o que o cara fala, né, Mauro? E é lógico, é lógico. Bom, professor, já tentei, não me adapto, não rendo muito bem por esse lado, essa função, eu não consigo render a mesma coisa, quero jogar dessa forma, vamos dar uma chance de jogar nessa função, vamos tentar ajustar, tem que ter conversa. Agora, o Tite é bem teimoso com relação a isso, né? Acho ele muito insistente. E, às vezes, eu percebo que a Copa do Mundo parece que ele não aprendeu as lições, não. Porque na Copa do Mundo, um dos problemas dele foi esse, especialmente com relação ao Vinícius. Aliás, como jogou ontem a criança, hein? Pelo amor de Deus. Se ficar fora aí, pelo menos do top 3 dos melhores do mundo, é um absurdo. Ele jogou, o nível de futebol do Vinícius ontem foi um negócio assim assustador, cara. Um jogo grande demais, 2, 3 da marcação indo para cima e resolvendo. E o gol do empate sai de um chute dele. Foi impressionante. Como tem muita crítica aqui no chat para o Wesley, né? Eu vou até fazer a brincadeira. Ele tirou o Kimmich ontem para o Wesley, né? Porque é brincadeira, é o Kimmich, cara. Sim. É o Kimmich. Não, depois ele investiu, ele botou o Tuchel botou o Mazalri do lado direito. Isso. E botou o Kim lá na lateral esquerda, né? Para reforçar aquele setor, porque estava difícil segurar o homem ali. O técnico do time alemão reforçou o lado direito para tentar modificar alguma coisa. Porque estava levando todas. E sobre o Wesley, eu acho que ele tem que tirar o Wesley do time. Se não puder jogar o Varela, que está com um problema lá na costela, coisa parecida, né? Sei lá, tenta o Fabrício Blu de lateral, improvisa alguém. O Wesley tem que sair do time. Esse rapaz está sendo fritado, ele não está pronto, ele é apavorado, ele é muito ansioso, aí ele erra demais. Ele atravessou uma bola lá, um passe errado que ele atravessou no meio do campo, foi um horror, entre outros erros. Aí o mais ridículo foi a hora que ele disputou uma bola mais dura, mais viril ali com o Zúñiga, né, do Palestino. Aí quis bancar o Valentão. Pô, o cara ficou 3 minutos e pouco, cara, rolando no chão. Aí foram 5 de acréscimo. Ele matou ali 3 minutos, quer dizer, a torcida xingou o Wesley. Falei, cara, o que esse garoto tem na cabeça? Caramba, isso não é imaturidade, isso é pouca inteligência, né? Pelo amor de Deus, amigo. Tá perdendo o jogo. Porque o cara deu um chutinho dele, segue o jogo, bate lateral, depois você se acerta com o cara. Pelo amor de Deus.
Que ingenuidade, cara. Aí a torcida não aguenta mais ele. Eu acho que ele não tem condição de jogar. Sabe, qualquer erro que ele cometa vai ser amplificado, ter que afastar por um tempo, deixar treinando, descer para o sub-20, sei lá. Esse menino está sendo torrado hoje, ele não tem condições, gente. É um desgaste muito grande. E ele não sei se vai aguentar, não. E como ele é muito novo, eu sempre tenho a dúvida, né, do que vai virar. Às vezes o jogador demora um pouco, mas amadurece, engrena, mas está feia a coisa ali.